Olá a todos e a todas, aqui é o professor Fabrício e vamos dar início à nossa videoaula. Diversos aspectos, né, dando continuidade à preparação física de atletas de lutas, né, diversos aspectos precisam ser levados em conta para que o lutador possa atingir o auge do seu desempenho físico no momento do planejado, né, no momento planejado. Ou seja, não basta simplesmente prescrever. Se precisa avaliar, reavaliar, atender, muitas vezes podem ocorrer lesões, aí ele precisa do trabalho do médico, do fisioterapeuta, e voltar, se recuperar, enfim, muita coisa estará envolvida para que você possa entregar esse atleta no momento chave da competição alvo dele, na melhor fase da sua preparação, na melhor condição, melhor dizendo, da sua preparação. Tá? Vamos lá, algumas condições. Não se esquecer da especificidade. Não é? Ou seja, gente, a ideia é que o atleta possa, que vocês possam prescrever exercícios que contemplem movimentos e situações específicas da luta, próximas da luta, onde serão reunidos e agrupados, serão reunidos os grupamentos musculares envolvidos naquela ação, as condições fisiológicas envolvidas naquela ação da luta. É como eu sempre digo, não adianta pedir para o atleta vamos trabalhar aí, como eu já ouvi muitas vezes, vamos trabalhar o gás dos atletas, trabalhar o fôlego, dar 50 voltas no ringue, 50 voltas no tatame. Não é assim, precisa atender aquela. E por que não trabalhar? Não é que esteja errado dar 50 voltas no tatame, mas talvez não seja não otimiza o tempo. Não é? Porque se você pensar numa periodização, às vezes você tem um período mais curto de uma competição para outra. Então, se você não atender, não planejar isso para que isso seja, para que possa você ter uma melhor utilização do tempo, você vai acabar fazendo com que o seu atleta não chegue na melhor forma na competição. Não é? Cada luta tem seu aspecto específico. Alguém que luta judô precisa de aspectos diferentes do lutador de boxe e vice-versa, lógico, não é? As solicitações da preparação do MMA é mais ampla, não é? Um lutador de taekwondo precisa de potência de chute, já um judoca precisa de potência de movimentos de puxada. Então precisa ser específico, precisa fazer com que os exercícios sejam mais próximos da realidade. Uma segunda ideia: foco nas vias energéticas. Então, que os treinamentos visem trabalhar as vias metabólicas específicas, né, da exigência da modalidade. Lembrando que no caso do judô e do taekwondo, no judô você vai ter quase que 100% da condição vai ser anaeróbia lática, e no taekwondo você vai ter um momento de anaeróbio alático e depois lático, mas com uma contribuição muito grande do oxigênio, né, do sistema aeróbio. Tá? Tá certo? Então se faz muito importante saber e entender para que se possa direcionar melhor o treinamento. Prefira exercícios amplos. Durante algum tempo, a preparação física foi segmentada com exercícios altamente específicos para determinado agrupamento. Foi o que eu falei já no outro vídeo. Chegou um momento, numa determinada época, enfim, das fases do judô, em que todo mundo queria fazer musculação. Então as pessoas queriam ficar muito fortes, automaticamente ficavam lentas, e quando você aumenta, todo mundo sabe disso, quando a massa magra ela pesa mais que a gordura, então às vezes a pessoa era de uma categoria de peso, onde os golpes funcionavam com mais fluidez, ele aumentava a massa muscular achando que isso ia melhorar a força dele, ele automaticamente subia de categoria, aí ele passava os golpes não funcionar da mesma maneira como antes. Então era um erro de estratégia de planejamento, não é? Eu particularmente já incorri nesse tipo de erro. Eu passava para meus atletas de judô, por exemplo, muitos exercícios de membros inferiores comuns ao taekwondo, onde você tem uma maior solicitação do sistema aeróbio. Então, quer dizer, meus atletas poderiam aguentar muito tempo de luta
mas eu não trabalhava muito os membros superiores, principalmente no início da minha trajetória como professor. Aí quando eu fui estudar e tudo mais, aí que eu fui entender como as coisas funcionam e entender que no judô prevalece o uso dos membros superiores. Então eles precisavam ter resistências aí, não só, enfim. Então isso tudo é buscar, ter o comprometimento em buscar informações, conhecimentos de forma científica que vão ajudar nesses planejamentos, para que você possa dar que o atleta possa ter o melhor da tua preparação para ele. Lembrando que a preparação é em função do atleta, e não em função não é a tua preferência como preparador pessoal. Você pode ter ideias ali e até ajudar, mas a função é naquilo que você tem, que você está vendo no atleta, através da anamnese que você fez, através dos testes físicos, das avaliações que você propôs. É aquilo, então a prescrição vai ser individualizada para ele. Com isso, diversas metodologias foram criadas baseadas, por exemplo, exercícios que envolvam agachamento, giras de tronco e saltos, interessante do que exercícios monoarticular, como a cadeira extensora, por exemplo. O agachamento vai trabalhar pernas, membros inferiores, assim como a cadeira extensora, porém ela é extremamente específica e o agachamento acaba envolvendo uma condição maior do organismo, né? Quarto, periodização é fundamental. Gente, planejar. O planejamento é tudo. Quando você planeja, você tenta até minimizar os erros e as falhas que porventura possam acontecer. E isso, claro que a experiência vai dar esse know-how, esse calejamento a vocês. Mas sempre tem que ser planejado. E eu tive um professor que dizia pra gente assim: sempre planeje a aula de vocês ou a sessão de treino, nem que seja num guardanapo durante o almoço em forma de esquema. Mas planejem, saibam o que vocês vão fazer em cada sessão, em cada ciclo da periodização com o atleta, porque só assim vocês vão poder dar condições dele se tornar realmente melhor e ter sucesso dentro da carreira esportiva. Porque se nós estamos tratando de atletas, é isso que um atleta quer vitórias, é isso que ele precisa, não só quer como ele precisa, até porque um atleta ele é envolvido por uma série de condições e pessoas, não é só o técnico da luta, o preparador, muitas vezes os próprios patrocínios que ele tenha, que ele receba para ser atleta, se ele começar a ter resultados que não vão, enfim, se ele tiver, começar tendo derrotas, perder, até os próprios patrocinadores podem desistir desse atleta. E às vezes a falha não está no atleta necessariamente, o atleta é só a ponta da lança. O restante, justamente houve uma falha na preparação física, na preparação técnica, psicológica. Ou seja, o atleta era a pessoa a receber aquilo. O que estava antes, o mediador das informações para as preparações são os profissionais envolvidos com esse atleta. Tá? Então, periodizar, planejar é extremamente importante. Ok? Integrar os treinos. A velha separação entre treino físico e treino técnico. E isso era muito comum. Nossa, é incrível como isso era muito comum. Hoje é dia eu lembro assim de olhar num quadro de horários de treinos, tal dia era treino físico. Aí não aparecia ninguém. Aí só ia eu e mais um ou outro lá, que ficava sofrendo na mão do professor, né, quando a gente era aluno. Porque era treino físico, aí era dia de treino técnico, aí aparecia todo mundo queria lutar, né? Então isso de certa forma até distanciava os atletas das academias. Então não é que ele seja aqui, não é mais, eu não vejo assim, não é que ele não seja necessariamente mais usado, ele ainda é usado. Por quê? Porque ainda tem professores que repetem a mesma metodologia dos seus professores, que aprenderam com os outros professores, que assim foram gerações, sem questionar os métodos, né? Aí é que entra a condição de se aprimorar, de se aperfeiçoar, de estudar, de buscar informações e conhecimento. Então era muito interessante isso aqui. Dia de treino físico, não aparecia ninguém, só os mais fominha que iam lá sofrer. E dia de treino técnico, academia cheia, né? Então é algo que, só que o mais interessante para isso, pegando essa quinta ideia aqui, é justamente integrar.
Ou seja, fazer com que a sessão de treino tenha momentos de treino técnico e de treino físico. Sim, é lógico, você vai dar mais ou menos ênfase a uma condição conforme o período que se encontra dentro dos ciclos da periodização, né? Se você está no período básico, de repente você vai dar um pouco mais ênfase ao trabalho físico do que técnico, mas você pode, como nós já vimos anteriormente, aliar os movimentos específicos como trabalho físico, não é? Realizar um treino técnico de taekwondo já é possível trabalhar com resistência específica dessa luta através de exercícios pensados de acordo com esse objetivo. Você vai trabalhar a resistência aeróbia, anaeróbia, a resistência muscular localizada, enfim, mas através de exercícios específicos que usam gestos da modalidade, buscando aprimorar esta valência física sem descaracterizar a modalidade, sem fazer um treino só de resistência. Não, você inclui isso. E como eu disse, conforme o período que você se encontrar principalmente no período básico ali, no período geral ali, você pode dar mais ênfase ao treinamento físico, por exemplo, mas não vai deixar de ter o técnico também, até porque se você está lidando com atletas, a parte técnica já faz parte do cotidiano deles, eles não são iniciantes, ok? Planeja o descanso. Então, aquilo que nós vimos lá no outro vídeo, comentado lá pelos professores, que negligenciar o descanso é realmente algo extremamente prejudicial para o atleta. O erro mais comum na preparação física é justamente a questão do descanso, pela grande solicitação técnica de treinos mais longos, ou seja, ainda tem-se a ideia de que quanto mais se treinar, melhor se fica. Não, existe o tempo certo para treinar. A sessão de treino vai ter tantos minutos, né? Vai ter 60 minutos, vai ter 90 minutos, uma sessão de manhã, uma sessão à noite. E nesse tempo de intervalo, por isso que falando de atleta, às vezes tem 2 treinos durante o dia, mas às vezes os atletas mais amadores têm um treino por dia, ou um treino de 3 vezes na semana, enfim, não deixam de ser atletas também. Mas qual é a ideia? É que o descanso seja planejado e orientado. Não adianta eu pegar o meu atleta e, agora é o descanso e deixar ele livre. Aí ele vai resolver nadar na piscina, na praia, vai fazer um trekking por uma floresta, vai andar de bicicleta. Não, ele vai estar se desgastando. E ele é um atleta, ele precisa não se expor à lesão e principalmente não se expor ao overtraining, né? Essa sobrecarga, esse excesso de treinamento, que às vezes não é o treinamento na academia ali, às vezes a atividade que ele vai fazer nesse momento de pausa, de descanso, ele resolve que ele quer andar de bicicleta e resolve também, né? Então precisa ser planejado e orientado. Tomar cuidados para o descanso e integrar treinamentos para que seja possível potencializar o efeito da sessão. Além disso, a base bem feita também ajuda a melhorar este item. Vamos aos treinamentos um pouquinho mais diretos. Lógico, tudo que eu falei aqui serve para judô, eu falei específicos, alguns de judô, alguns de taekwondo, né, alguns mais gerais, vimos todos, mas agora algumas coisas assim, umas ideias para treinamentos diretos de judô e taekwondo na sequência. No judô, maior parcela da musculatura exigida, peitorais, abdominais e dorsais, membros superiores. Deve ser dada uma atenção especial e trabalho específico para esses grupos musculares. Trabalhar a potência e a capacidade aeróbica. Treinamento com movimento específico, Uchikomi, são entradas de golpes repetidas, de forma contínua ou intervalada. Aquilo que eu já citei, mas repito. Aí você põe lá o tempo de luta, 4 minutos, faz o atleta... você vai saber, pela anamnese que você vai fazer, qual o golpe que ele mais faz. Então você vai usar um golpe ali que ele faz, que ele possa fazer durante 4 minutos a entrada desse golpe. 4 minutos. Ele vai fazer a entrada desse golpe. Por exemplo, ele pode fazer até esse golpe usando um elástico. Vai fazer 4 minutos desse golpe. Ou com um companheiro. Né? 4 minutos desse golpe. Direto. Ou seja, contínuo. Aí você vai fazer com que ele faça esse mesmo golpe, fazendo 30 segundos, aí de uma forma muito mais intensa, né, com maior velocidade, aumenta a intensidade durante 30 segundos. Aí ele descansa 10, aí mais 30 segundos, até completar os 4 minutos de luta. Tá ok? Com isso você vai conseguir trabalhar a potência e capacidade aeróbica. Manutenção da FC, então sempre estar aferindo a FC do atleta, lembrando que nós já comentamos que um dos fatores de avaliação, de testes, é levar em consideração, buscar estar aferindo
a AFC para que ele se mantenha dentro daquela porcentagem da AFC de treinamento, que pode girar em torno de 140, 160, mas isso tem relação também com a própria condição fisiológica do atleta. Pode-se utilizar também corridas de bicicleta, 40 e 60 segundos, perdão, passei, segundos 3 vezes na semana. Pode, lógico, tá? Pode se orientar a fazer isso também para o seu atleta. Eu, particularmente, prefiro fazer as coisas em que eu esteja vendo o atleta fazer, do que eu só indicar para ele fazer sozinho, a não ser que eu vá, no caso, trabalhando como personal do atleta de luta, como coaching, né? Eu possa estar com ele na hora dessas sessões de caminhada, ou de corrida, ou de bicicleta. Tá? Ainda potência e capacidade aeróbica, simulação de luta, isso é extremamente importante. Então nós temos várias formas de trabalhar a luta. Então o Randori é um treinamento de luta em que são aplicados golpes como se fosse a luta, mas não se tem pontuação necessariamente. A ideia é que se faça um golpe atrás do outro, que se tenha a resistência do adversário, que tenha a condição do contragolpe do adversário, fazendo que seja intenso, digamos. Aí você pode até subdividir. Então 1 minuto de luta intensa, porque como é luta, não é ele sozinho, como no exercício do Uchikomi, né, o exercício anterior do Uchikomi. Como é um caso de luta, eu vou ter o meu adversário que vai tentar me golpear, me contra-golpear e vai resistir aos meus golpes. Então, eu posso solicitar, né, dentro de um planejamento, que ele faça 1 minuto de golpe, tentando lutar 1 minuto, aí dá aquela pausazinha, né, 10 segundos, 20 segundos, porque foi 1 minuto, e assim eu posso fazer, ou não, posso deixar 4 minutos direto, uma luta sem parar durante 4 minutos de forma contínua, né, ao invés de fazer intervalar. Mas muito importante para trabalhar resistência e capacidade aeróbica é manter o atleta sempre lutando. Exercício com o maior esforço possível durante o período de come de 10 segundos. Aqui foram as ideias que eu já falei anteriormente, não é? Trabalhar força no judô. Com cargas em torno de 90% de uma RM, daí é necessário fazer a avaliação de repetição máxima, não é? Para os grupos musculares fundamentais do judô, como já vimos anteriormente, dorsal, abdominal, membros superiores, o quadríceps femoral, até porque vai suportar toda a carga do tronco, né, e assim por diante, mas aqui, ó, utilizando exercícios já aqui da musculação, não é? O agachamento, a flexão de joelhos, abdominais, os arranques e arremessos. Então aqui se enquadra aqueles exercícios do arranque e arremesso que eu já havia falado. Para o judô e para o jiu-jitsu são excelentes. As puxadas e o supino. Segundo o professor Emerson Franchini, um trabalho de força com intensidade de 85 a 90 de um RM. Poucas repetições e poucas repetições de ter um intervalo entre as séries de 3 minutos. Já um trabalho com menor intensidade e mais repetições considera um intervalo inferior a 2. Aqui ele dá a ideia, né, de como trabalhar a força dentro para essa valência no judô. A modificação do treinamento a cada 2, 3 semanas devido à adaptação ao estímulo. Isso aqui é bem importante, até não citei antes, que bom que apareceu agora. Principalmente se tratando de atleta, ele vai ter uma adaptação ao exercício, à carga, ao volume, à intensidade, muito mais rápido. Então, se você não desafiar o organismo dele a um pouco mais, ele vai estagnar, e isso não é bom, porque você vai tentar chegar ao platô dele, chegar ao melhor da performance dele, mas sem, logicamente, levá-lo ao overtraining, principalmente a lesão, mas você tem que fazer com que o organismo seja desafiado a um pouco mais sempre, não é? Treinamento no taekwondo agora. No taekwondo, estamos lembrando que 90% da musculatura do taekwondo exigida é de membros inferiores, tá certo? Então há necessidade de se trabalhar especificamente para membros inferiores, para que possa se exigir desse grupo muscular. Lembrando, membros inferiores a gente vai incluir toda a perna, mas também glúteos e lombar. Não é? Os tipos de exercícios mais utilizados no taekwondo são os que fortalecem abdômen, tríceps, musculatura dorsal e de membros inferiores. Inclua aqui também os lombares, né? Muito importante, porque vai ajudar nessa estabilidade na hora do chute, né? Abdominal e lombar.
Ok? Ó, abdominais pode trabalhar todas as formas, os mais diferentes ângulos. Hoje em dia temos exercícios abdominais das mais diversas formas. Temos abdominais, hoje eu vejo muito assim o pessoal fazendo muito abdominal borboleta, aquele que a perninha, os pés ficam juntos, mas os joelhos afastados, os giros russos, né, que é aquela mais lateral, enfim. Tem as abdominais supras, enfim, que acabe abordando os vários segmentos do abdômen, porque é uma musculatura que vai ajudar na estabilidade do atleta na hora do chute. Membros inferiores, o agachamento e o afundo, então eu já falei bastante sobre o trabalho do agachamento, das mais diversas formas que nós encontramos para fazer exercícios de agachamento. É excelente para o taekwondo, assim como exercícios para panturrilha, o leg press, né? Mas o agachamento acaba se tornando bem interessante. Aqui membros superiores, aqui tem o burpee ou meio sugado, como alguns chamam, mais popularmente. É interessante porque ele não é um exercício específico para braço, não é? Em que você vai ter repetições só para braço, como uma flexão de braço, mas que ele também vai trabalhar os membros superiores. E como o membro superior não é tão exigido no taekwondo, é mais para a defesa e para alguns socos, então o meio sugado acaba sendo o burpee e as mais diversas formas de fazer burpee, né? Acaba sendo interessante para se trabalhar no taekwondo, do que ficar, por exemplo, fazendo só a flexão de braço. Mas interessante também aqui, acabei não lembrando o supino, não é? O supino também é bem interessante, já falamos sobre, mas o supino se faz bem interessante porque ele estimula também a situação do soco, que sai de uma situação de braço flexionado e avança para o braço estendido, ok? Agora, um ponto alto do taekwondo, que nós já falamos na fisiologia do taekwondo, é que a flexibilidade hoje em dia no taekwondo é talvez a valência física que mais deve ser trabalhada. Então, planejar exercícios de flexionamento que desenvolvam a flexibilidade vai contribuir para que o atleta possa alcançar uma maior angulação, maior amplitude nessa angulação na hora do chute para alcançar a cabeça, porque a região da cabeça vale mais pontos, não é? Já vimos isso, então se faz muito importante observar isso. Então, bom, aqui você já sabe o que é flexibilidade, o que é o flexionamento, o que é o alongamento. Eu vou passar aqui porque isso vocês já viram, já estudaram, não vou me aprender. Segundo o professor Tubino, citado por o mestre Fábio Goulart, foi campeão pan-americano, o mestre Fábio Goulart é um dos que mais estudam taekwondo, a modalidade taekwondo. A flexibilidade apresenta alguns resultados determinantes: facilita o aperfeiçoamento das técnicas, lógico, melhora as condições de agilidade, velocidade e força, previne lesões, aumenta a capacidade mecânica dos músculos da articulação, permitindo aproveitamento mais econômico da energia. Porque muitas vezes a pessoa tenta chutar a cabeça da outra, ela acaba cometendo algumas falhas que vão prejudicar demais a condição desse atleta. Por exemplo, às vezes para alcançar a perna na cabeça de alguém, a pessoa acaba ficando na meia ponta. E isso, se ele tomar um toque que seja, vai desequilibrar, levando ele ao chão ou expondo ele a um contra-ataque. Segundo, para estender a perna, ele acaba fazendo uma hiperextensão da musculatura da perna, que pode ocasionar uma distensão. Então, trabalhar, prescrever exercícios de flexionamento e dedicar uma parte da sessão do treino para esse tipo de valência física, a flexibilidade, se faz extremamente importante para o taekwondo. A flexibilidade deve ser treinada sempre, como eu acabei de falar. O trabalho deve se dar ênfase na articulação coxo-femoral. Então, aquela ideia de trabalhar os espacatos frontais e laterais, essa é a região que mais deve se concentrar. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho para o atleta, principalmente, quando recebe esse tipo de... Porque existem vários métodos, pode trabalhar de forma passiva, de forma ativa, a gente já vai falar isso à frente, mas que é importante, principalmente quem é atleta. Quem é atleta precisa ter a flexibilidade melhorada para lutar taekwondo.
Aqui algumas ideias, né? Sessões semanais de treino flexionário com números de série de 3 a 5 e 30 segundos. Como eu disse, como já foi falado aqui, inclui-se isso aqui na sessão de treinamento, do que fazer específico. Específico realmente judia muito, é muito exaustivo para o atleta. A idade influencia diretamente no desenvolvimento, com o passar dos anos, a diminuição do número de células, a redução das fibras, elásticos, tendões e ligamentos. Portanto, quanto mais cedo iniciar o trabalho, melhor. Por isso que nós vemos crianças com uma facilidade em fazer espacato, né? Então, o que a criança faz é um espacato, mas a perna ainda não tem a força, a velocidade para dar um chute. É como uma bailarina que consegue fazer um espacato, que tem um treinamento árduo para aquilo, mas que de repente não consegue ter uma potência para chutar, ok? Mas isso acaba, a idade influencia bastante, tá? A gente, né, os métodos, não é, de trabalho, a gente pode ter o método ativo, o método ativo, em que você vai, por exemplo, existe um movimento no Taekwondo chamado Up Chao Li. Up é para frente, o Li seria levantar a perna, e Up Chao Li seria a ideia de você levantar a perna, simulando um chute. Então é como se simulasse um chute frontal, mas você tenta levantar, erguer a tua perna com o pé em flexão, fazendo com que a perna levante o mais alto, ou seja, você vai estender toda a musculatura posterior da perna, é claro, atendendo para que a tua base não fique na meia ponta. Então você faz esse método que é ativo. Assim como você pode ficar parado e fazer o Yop Chao Li, fazer o mesmo exercício como simulando o chute lateral, mas sem o flexionamento, sem flexionar o joelho. A perna estendida lateralmente ao teu corpo, né, dentro dessa condição coxo-femoral, ele vai levantar e vai descer a perna dentro de um determinado tempo, de determinadas repetições. Ok? O treinamento... o método estático, ou seja, você vai estar parado, tentando você mesmo forçar, usar um termo mais popular, tentando forçar a tua abertura, seja frontal ou lateralmente, você mesmo vai fazer. O método passivo, que aí vai entrar também o FNP, mas o passivo é que alguém esteja fazendo o flexionamento por você, alguém esteja fazendo o exercício e forçando você. Aquela velha condição, o atleta afasta as pernas e você coloca as tuas pernas, teus pés próximo ao tornozelo do atleta, ele estende a mão e você vai deitar, vai puxando ele. É uma das formas. Pode ser não ser um dos métodos mais aprimorados, assim, mas ainda é muito utilizado, não se iludam, ele é extremamente utilizado. E o método FNP, que é mais científico, vamos a ele, que é o método da facilitação neuromuscular proprioceptiva. É bem interessante isso aqui, e hoje em dia tem sido muito usado no Taekwondo. Que qual é a ideia? Que haja uma alternância entre contração e relaxamento. Ele é um método passivo, alguém tem que fazer em você esse método. Já tem uma ilustração aqui. Estira-se o músculo, depois se faz uma contração isométrica. Então você segura a perna do atleta e você estende ela até que ela fique totalmente estendida, com o pé flexionado, não é? Então, numa dorsiflexão, né? Então você estende, aí você segura, ou seja, você faz essa contração isométrica. À medida que você segura, primeiro há aquela tensão, com medo de que a perna estenda demais, o atleta contrai a musculatura. À medida que o tempo vai passando, aqueles segundos vão passando, a musculatura vai relaxando e a perna fica naquela posição. Aí você vai perceber que pode ir até um pouco mais, não é? Olha aqui, ó. Então a ideia, alonga-se, então eu pego aqui, ó, estendi. Aí eu vou fazer a contração isométrica por 30 segundos. Aí eu vou voltar a perna e vou relaxar. Vou relaxar a perna. E aí eu vou fazer um novo estiramento. A ideia é que nesse novo estiramento, ou estiramento em espanhol, nessa nova extensão, a perna vá mais um pouco, né? Vai mais um pouquinho para frente. Então procurem, para quem for trabalhar com uma preparação física de um atleta de taekwondo, de karatê, de muay thai, procura
buscar, mas principalmente taekwondo, que os chutes na cabeça valem bastante pontos, procurem estudar bastante esse método, mas ele é bem simples assim, tá? Claro, ele tem uma série de condições, eu falei de forma simplista, mas que já ajuda. Você pega a perna do atleta, eleva ela, ele vai ter uma contração, não é? Você leva mais um pouquinho e segura. Aí ele vai relaxando a musculatura. Aí você volta um pouquinho para ele relaxar um pouco mais, aí você tenta avançar mais um pouquinho à frente. Esse método vai com certeza ajudar tanto para flexão na condição de espacato frontal, quanto do lateral também se usa. Então vale a pena estudar e investir nesse tipo nesse método e pesquisá-lo para que se possa melhorar essa valência física nos atletas de taekwondo.